palavra é do Senhor. Então usa como instrumento nas tuas mãos. E que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, pastora Lília. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Paz novamente, igreja. Amém. Pode se aceitar? Eu quero agradecer a minha pastora Sônia pelo convite, pela responsabilidade de ministrar nessa casa. Eu tremo e eu temo, porque aqui há pessoas que conhecem a palavra de Deus e que respiram esta palavra. Mas antes de entrar na palavra, eu quero deixar Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce mais uma aleluia. Esse é o versículo que eu mais tenho, que fala na minha vida com a pastora Sônia. E pastor Paulo, realmente aconteceu isso. Na angústia eu encontrei uma irmã. Jamais eu vou esquecer que um dia eu corri nessa rua, chamei a pastora Sônia e nós nos abraçamos aqui, na frente da igreja, chorando. E eu pedi para que ela me ajudasse em oração, porque a minha irmã havia descoberto o tumor. E eu louvo a Deus que um dia eu voltei e falei, ela está curada. Glória a Deus. Mas é na angústia que a gente nasce, que aí nasce uma amizade. E a pastora Sônia, a gente pode ficar dias sem conversar, mas eu sei, se eu bater na porta dela, a qualquer hora, ela vai sair para me abraçar aqui na rua, para orar comigo na escada, para dizer que me ama e eu falar para ela que eu amo ela. E é assim, eu falo que eu e o Marcos, nós somos muito sortudos, irmãos. Além de Deus nos salvar, nos resgatar, nos dar as vestes novas, Ele ainda nos deu família. Olha aqui, eu tenho um pai espiritual, eu tenho uma mãe espiritual. As pessoas falam, mas vocês são a cobertura da sua igreja. Nós somos, mas nós temos alguém também que ora por nós. E aonde eu e o Marcos passa, a gente sempre fala, a gente tem um pai e uma mãe. A gente tem um pastor Mardoqueu e a pastora Sônia que oram por nós. Aleluia. A gente sabe que vocês oram por nós. Deixa eu abençoar minha pastora. Eu te amo. Verdadeiramente eu te amo. Glória a Deus. Agora vamos entrar na palavra. Porque já foi difícil entrar na palavra. Eu sou muito chorona. Jeremias tá de feio, né, Lê? Muito. Estou ali na frente de Jeremias. Eu sou chorona, eu prego chorando, eu louvo chorando, eu abro o culto chorando, eu oro chorando, eu vou pro monte chorando. Eu sou chorona. E é muito lindo quando a gente vê os filhos assim, falando realmente o que sente. E é tão bom, né, Rodolfo, quando você tem um espelho dentro de casa, algo que reflete, que a gente tem uma bússola. Eu sei para onde eu posso ir. Você é demais, né? 10 a 0. A palavra que o Senhor me deu, eu quero saber que eu saí domingo da igreja e eu falei para o Marcos assim, eu vou pregar sobre a figueira. Não foi, vida? Até ontem eu estava no texto da figueira. Aí de madrugada, a Belinha não estava bem, e eu acordei e o Senhor falou assim, eu pensando, não é assim, eu pensando, acho que vou pregar em Cantares. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. E aí, não foi nada disso, não era nada disso que o Senhor queria. E aí hoje nós tivemos um almoço de confraternização lá na empresa, e enquanto o povo ia comendo, o Senhor me deu a palavra. Eu parei tudo, peguei minha Bíblia que é de bolsa, que é a minha Bíblia de ler no trem, enfim. E aí, o Senhor me levou lá em 1 Reis 17. Gente, desculpa que minha garganta está muito ruim. Esse negócio de entre e sai de ar-condicionado, entre e sai de carro, entre e sai de carro. Olha, a minha garganta está pela misericórdia. O Wallace, eu não sei como é que vai ficar o louvor amanhã. Morado. Vai dar uma benção. Provérbios, 1 Reis 17. Pode me dar um pouquinho de som. Só mais um pouquinho. Aleluia. Amém.
Deus abençoe. 1 Reis 17:4 diz assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. É demais, vamos de novo. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Glória a Deus. Este texto fala justamente de um homem, de um profeta, que há 540 anos antes de Cristo foi levado para um deserto. História de Elias, história que muitos conhecem. Elias era um profeta que ele não andava com as suas vestes engommadas, pastora Sônia. Ele não tinha a melhor roupa de linho puro, que era naquela época, lã de cordeiro. Não. Ele era o mais simples. Ele era o profeta. Aonde ele passava, as pessoas não davam muito crédito. E a mensagem que eu tenho dessa mensagem é o sustento de Elias. Deserto, todo mundo sabe que durante o dia o calor é escaldante, a temperatura eleva a 45 graus Celsius. Não há aonde beber água, não há onde comer, não há onde ter sombra. Não tem uma vendinha na esquina, a sorveteria do Juquinha, não tem. E no inverno, e durante a noite, o inverno frio é muito forte. E ele passou por essa situação lá. Deus o levou até o deserto. Mas Deus fez uma promessa. E a promessa que Deus fez, eu tiro três marcos para a minha vida. Com formas de adorar. A primeira, a gente não deve questionar. Forte. A segunda, você tem que obedecer. Forte demais. E a terceira, creia. Muito forte mesmo. Não questione, obedeça e creia. E aí você vem e fala, mas pastora, é difícil. Você está no deserto, você não tem que questionar porque eu estou aqui. Você tem que obedecer, porque a lei você tem que ficar. Deus que te mandou. E crer. Como é que você crê no deserto? E quando Deus me passa essa promessa, Ele faz uma promessa que Ele vai no deserto, que Ele não vai padecer no deserto, Deus fala que os corvos o sustentarão. Isso aqui é Deus. Você imagina que naquela época, pastor Paulo, eles passariam ali por aquele momento de seca, porque Elias falou, segundo a minha ordem não choverá. E ali o índice de morte, de doenças, de animais, era enorme. Então você pode notar que os porcos, eles se alimentam de quê? De carniça, de restos, de corpos, de coisas que estão ficando em decomposição. Mas o Senhor falou, os corvos te sustentarão. E corvos, quando você fala em corvos, me veio uma visão, Flávio, de morte. Porque os corvos, eles só comem as coisas que já estão mortas. Ele não vai atrás de algo que está cheio de saúde. Muito pelo contrário, ele vai atrás do leão que está ali terminando de comer aquele monte de carne velha que já está cheio de bicho. Ele vai ali, ele quer comer, ele quer se alimentar daquilo. Mas o Senhor diz que os corvos o sustentariam. E o mais bonito que eu vejo nisso é que o corvo, além de abençoar a vida dele, o Senhor hoje nos fala assim, que até os corvos podem nos sustentar. Aleluia.
Mas no Salmo 91:11, texto muito conhecido, 91 diz assim: porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, Aleluia. para te guardarem em todos os caminhos. Olha o que o Senhor faz com nós hoje. Os corvos, pastor Mardoqueu, eles podem vir, mas ele manda anjos ao nosso favor. Olha a Bíblia aqui, aleluia. Eu gosto de esboço, gente. Eu tenho que seguir esboço. Eu gosto de esboço. E nesse texto a gente aprende que Elias, estando no deserto com essa mensagem de ser sustentado, ele consegue, pastora Sônia, prosperar ali. E como é que a gente... uma pergunta que Deus me fez: como é que você, Lilian, se sairia no deserto? Porque Elias estava recebendo uma ordem de Deus. E quando você fala Elias, o significado de Elias é: o Senhor é Deus. E algumas pessoas, não sei se vocês já pararam para ler sobre a vida de Elias, falam que Elias era meio homem, meio anjo. E Elias não tem nada a ver com meio anjo. Elias era homem. Em Tiago 5,17 diz que ele era homem. Aleluia. Aleluia. Mas sabe qual é a diferença de Elias para os dias atuais nós hoje? A intimidade que ele tinha com Deus. Meu Deus. Ele tinha crédito com Deus. Ele era um credor. E por que é que esse homem, pastora Sônia, tinha tanto crédito com Deus? Eu não tenho nem a metade. Quando Acabe e Jezabel levantaram os altares a Baal, Elias foi até Acabe e falou: ei, está errado. E Baal, aquele Deus, ele tinha uma deusa também, Serote. E Baal, ele era o deus da chuva, da água. Então as pessoas ali acreditavam que se você fizesse ali sacrifícios, holocaustos, Baal abençoaria. E aí Acabe, ele foi lançando para a vizinhança: ei, vizinho, clama a Baal, oferece o seu sacrifício a Baal. E as pessoas começaram a ir na onda de Acabe: eu vou ali, porque se Baal faz, Zerote faz, estou no caminho certo. Mas Elias falou: não fala, não olhe, é melhor você ouvir a voz do Senhor, do Deus de Israel. Mas Acabe, como rei, eu quero, eu vou, eu mando, e quem manda, as pessoas obedecem. E quando Elias chegou e falou assim: olha, segundo a minha vontade, não choverá, nenhum orvalho cairá. Acabe riu. Esse cara tá ficando muito louco. Esse cara tá perdendo a noção. Como é que ele vai falar do meu Deus? E tem muita gente olhando pra gente, pastor Paulo, e falando a mesma coisa: esse povo tá doido. É neste momento que a gente começa a lembrar, irmãos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, das pessoas da faculdade, Rodolfo, lá do nosso trabalho, que fica tirando a nossa cara e fala: o Deus desse cara é muito louco. Como é que ele pode fazer tudo isso? E tem hora, pastora Sônia, que isso começa a nos deixar entristecidos. Porque a gente começa a falar tanto de Deus, e aí, será que a pessoa está surda? Será que a pessoa não está vendo? A minha vida, o maior testemunho que tem é a nossa vida. E Acabe, só que ele não se entregou, porque ele sabia, ele confiava na palavra do Senhor. E aí quando passa tudo isso, que ele vai até Acabe e diz:
Elias pega, escuta a voz do Senhor. E o Senhor fala: desce até o ribeiro de Querite. Lá os povos te alimentarão. E ali, enquanto Elias estava no deserto, o povo que servia a Baal fazia seus sacrifícios, seus holocaustos. A palavra diz que eles pegavam o seu filho primogênito, amarravam na frente de Baal. Imagina, você pegar o Mateus, amarrar em volta cordas e tocar fogo nele vivo, porque os gritos das crianças tocariam Baal. Os gritos da criança queimando tocaria Baal. Esses eram os sacrifícios que aquelas pessoas faziam no momento. E nesse momento, no ápice do deserto, eles saem atrás de Elias, porque eles sabiam que ali havia um homem de Deus, um homem que falou: não vai chover, não vai cair o orvalho, vocês perecerão. E as pessoas passando o Senhor começaram a morrer muito depressa, porque se a gente ficar uma hora sem alimento, por algumas horas, 72 horas, a gente consegue não comer e ficar bem. Agora, se você ficar um determinado tempo sem água, você começa a perder a noção. Você começa a falar coisa sem nexo. Agora você imagina aquele povo que já não tinha mais o que beber, não tinha como tomar banho, não tinha como alimentar os gados, os bichos. E o primeiro lugar que Elias se encontrou foi perto. Ele não foi muito longe de onde ele estava. O ribeiro de Querite era muito próximo da cidade que estava passando pela necessidade. Mas Elias só ali numa caverna. Ele ficou ali. E na primeira noite, Elias fez ali o seu travesseiro, acomodou-se. Aí ele acordou, foi até o ribeiro, bebeu água, lavou o rosto, olhou para o alto. E naquele momento, eu estou conjecturando, eu acho que ele falou: Senhor, cadê o meu alimento? Olha aí, Jesus. Cadê o meu maná? E daqui a pouco ele começa a olhar os corvos longe, longe. Mas ele ainda não sabe, porque naquela época tinha muitos corvos, muita gente morrendo. E ele vê um grupo se aproximando. Um grupo se aproximando, e aí ele vê um corvo segurando ou no bico ou na patinha, não sei. E o seu pensamento deve ser: que tipo de alimento é que esses bichos estão trazendo? Deve ser alguma carne estragada, algum resto de animal podre. Aonde foi que ele arrumou isso? E quando os corvos se aproximaram, ele viu a quantidade de carne que Deus mandou para ele. Aleluia! Aleluia! Deus suprindo as necessidades dele. Deus sabia a necessidade dele. E o outro corvo, gente, olha que tremendo. Olha a revelação, viu? Trouxe pão. Como é que esse ok atrás de carne, beleza? Os corvos, eles são sanguinários, eles são carnívoros, eles gostam da carne. Agora, como é que ele arrumou o pão? Aleluia! Coisa do meu pai. Como é que esses corvos arrumaram o pão? Eu tenho a sensação, porque lá em Gênesis diz que o Senhor fez as aves do céu, Ele chamou, Deus chamou e falou: ei, vem aqui. Vem aqui, que é o meu filho que precisa de carne e de pão. E o meu filho, que eu mandei ele pro deserto, eu falei que eu ia sustentar ele no deserto. Então, eu só posso afirmar que foi Deus
pão. Aleluia. Foi Deus que mandou a carne. Quando não faz, não vai em padaria, gente. E ali, dia após dia, noite após noite, enquanto o povo estava morrendo de fome porque adoravam Baal, Elias ali comia 2 vezes carne e pão. E ele não se preocupava com o dia de amanhã, porque no dia de amanhã ele teria a carne e o pão. E o mais lindo é que dia após dia ele dependia do Senhor. Ele olhava para o céu e ele esperava, e ele tinha certeza que ia chegar. E chegou. Jesus. E chegava de manhã e à noite. Aleluia. Quando o povo adorava Baal, perdia, ele ia ali se alimentando. E Deus me ensinou algo tão grande quando Ele me deu essa revelação do dia após dia. É que nós esperamos as coisas terrestres, esquecemos de buscar o reino do céu. A gente fica preocupado, Pastor Paulo, com o que a gente vai acontecer amanhã. A gente não espera o presente que é presente de Deus. Aleluia, Jesus. Na oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia. Aleluia. Irmãos, a tua provisão chega do céu. Aleluia. A sua provisão vem do reino de Deus. Sim, meu Deus. Não é de mãos humanas. Oh, aleluia. A sua provisão é do reino do céu. Glória a Deus. A sua provisão tem alguém, pastor, a sua Aleluia, cuida do Jesus. seu dia de amanhã. Aleluia. E por que é que Elias estava vivendo esse milagre de Deus? Primeiro, Elias tinha sua vida no altar. Olha aí, Jesus. Ele estava 24 horas na frente da face de Deus. Em 1 Reis 17, no 1, na parte B diz assim: perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Ele estava na face, perante a face de Deus. Gente, não adianta você querer ter essa intimidade que Elias tinha com o Senhor se a sua vida não está no altar. Se você não tem compromisso com a obra do Senhor. Se você tem vivido uma vida de cão aí fora. Chega aqui na igreja, eu sou crente, eu sou mais crente que o apóstolo Paulo. Não adianta. Se a sua vida estiver assim, vá se consertar. Segundo, Elias tem compromisso com a palavra e com a sua fé verdadeira. Ele alerta Acabe: você está fazendo errado. Jesus. O verdadeiro Senhor é esse. Ele não se deixa vender. O que tem te oferecido aí na rua? Meu Deus. O que Baal tem cegado os seus olhos? Ofuscado a sua salvação? Prazer da carne? Viver de imundície? Fazer tudo de acordo com a sua vontade, sem esperar, Senhor, é a tua vontade? É o teu querer? Eu repito, Elias tinha crédito com Deus. Aleluia. Faça ter crédito, meu Pai. Aleluia. Aquelas aves, elas vinham direto do Senhor. Você tem crédito com Deus? Olha aí, Jesus. Você tem depositado o seu glória, o seu aleluia, a sua oração, o seu jejum? Você tem tentado agradar a Deus 1% do que você deveria fazer?
Eu ainda falo para o Senhor que eu tenho que ser muito mais crente. Muito mais fiel. Pastor Paulo, eu não sou nada perto do que o Senhor é. Faz todos os dias comigo. Não só pelo meu ministério, pelo meu casamento, pelo meu emprego, não, mas pela minha vida espiritual. Porque eu renovo todas as vezes que eu me sinto fraca. O Senhor sempre manda cobras para me sustentar. Aleluia. Palavras de bênção para me sustentar. Pessoas que me amam, que se preocupam. Os manás, as comidas, os alimentos, os pães, são bons. Mas Deus pode te sustentar de outras formas. E por que carne e por que pães? Deus poderia mandar outra coisa. Frutas, legumes. Mas não. Em João 6:51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Aleluia. Que eu darei pela vida do mundo. Eita Deus. Olha o mistério, gente. É tremendo demais. Aleluia, Jesus. Ele manda os corvos, mas lá na frente, no Novo Testamento, ele já estava verbalizando: eu sou o pão da vida. E corvos estão associados justamente à morte. E isso vem muito de encontro com essa palavra que João nos fala. E eu quero profetizar nessa noite. Aleluia, Jesus. Que você pode estar no meio do maior deserto da sua vida, no maior furacão, no maior tsunami. Mas se você tem compromisso com Deus, Ele tem compromisso com você. Se você tem compromisso com Deus, com a igreja de Deus, com a casa de Deus, com o seu pastor, com a sua pastora, Ele tem compromisso com você. Aleluia, Jesus. E no versículo 7, lá de 1 Reis, diz assim: me sucedeu que passados dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chovido naquela terra. E aí neste momento, pastora Sônia, que as pessoas começam a blasfemar. Mas eu estou no deserto, o Senhor me manda maná, me manda carne, me manda pão, por dias, mas daqui a pouco eu não estou satisfeito. Eu vou abrir minha boca murcha e vou falar mal desse Deus. Mas Elias fez o contrário. Ele levantou os seus olhos para o céu e disse: o Senhor é Deus. Aleluia. E Deus olha para Elias aquela noite e fala assim: eu te sustento hoje, eu te sustento amanhã, porque você é fiel. E mais lá na frente, no versículo 9, Elias encontra a mulher viúva. E mulher viúva lembra o que, gente? A morte. A mulher viúva estava o quê? De preto. E quando ele chega, ele encontra ali nada, uma botija com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E no 17:13 diz assim: e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher. E a sua doença se agravou muito até que ele nenhum fôlego com o filho. Então Elias disse: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres a memória na minha iniquidade e matar o meu filho? Eu tenho a sensação que aquela mulher falou assim: esse homem veio aqui, ele não trouxe nada de bom.
Meu filho morreu. Mas Deus fez uma promessa que alguma coisa ia acontecer. E aí o que ele faz? Ele fala assim: ei, mulher, antes um pouquinho, voltando. Ele fala para a mulher: pega, faça dessa farinha, desse azeite, faça um pão. Primeiro para mim, depois para você e para os seus filhos. E a mulher não tem comigo que ela saiu dali receosa, porque só tinha aquilo. Ela não tinha muita coisa. E aí ela foi, voltou, fez o pão, levou para o profeta, voltou, fez o dela, e ela ficou esperando: meu Deus, o que é que eu vou comer amanhã? E mais uma vez o Senhor se fez presente. Quando foi de manhã, ela tinha farinha na botija, azeite, e ali não faltou. Quando foi no outro dia, ela tinha novamente a farinha e o azeite na botija. E quando o filho dela morreu, que ficou enfermo, e que aí Elias deitou sobre ele 3 vezes, e na última vez o filho voltou a respirar, o versículo 16 diz assim: da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara no ministério de Elias. Virou rotina, pastora Sônia, as bênçãos sobre a vida daquela mulher. Mas não porque ela era merecedora, não. Porque o Senhor falou que ia sustentar Elias. Pode ser que hoje tenha se esgotado todos os nossos recursos. Pode ser que hoje, pastor Paulo, a gente tenha falado a primeira oração: tá difícil. Tá difícil. Eu não tenho mais o que fazer. Essa enfermidade está acabando comigo. A porta de emprego eu já bati e não tenho mais. O meu casamento, o meu relacionamento está na mão do Senhor. Os meus filhos, só pela misericórdia. Os meus pais, então, eu não tenho mais força. Mas Elias me ensinou, esse texto de Elias me ensinou a confiar em Deus. O Deus que eu sirvo, Ele manda carne, Ele manda pão, Ele usa a viúva, Ele usa a farinha, Ele usa o azeite. Aleluia! E é o mesmo Deus de hoje. O Deus de Elias, Rodolfo, Ele não está somente no Antigo Testamento. Ele não pulou para o Novo Testamento e ali fechou o livro e acabou. O teu sustento vem do Senhor. A tua resposta de oração vem do Senhor. A tua intimidade com Deus, a força que você tem de levantar, de superar as batalhas, vem do Senhor. Mas não esqueça, igreja, busque primeiro o reino do céu. Riquezas, bens, carro, casa, é bom, é um conforto. Mas Deus procura no meio de uma multidão adoradora. Ele procura corações voltados a adorar, a buscá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. O Senhor, Ele não está preocupado se você tem 5 dias de ministério, 1 mês, 20 anos de caminhada com Cristo. Essa não é a preocupação do Senhor.
preocupação dele é você confiar nele. É acreditar que Deus pode mudar a sua história. Pode mudar essa situação. Pode te curar, pode te salvar. Salvar a tua família. Salvar os teus filhos. Essa é a maior preocupação do Senhor. E se a sua intimidade com o Senhor tem sido abalada, se você tem tentado desistir do ministério que o Senhor tem te dado, tem achado que o deserto da sua vida é muito maior do que os dos outros, e que parece que não tem tempo para acabar, o seu deserto é o maior,